Alô, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Estamos aqui direto de Aracaju, na praia da Atalaia, iniciando a nossa participação no programa de Olho na Cidade, na Rádio Paraíso FM, em Sobral, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza. Então, nesse momento, estamos iniciando e, como sempre, agradeço aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo partilhamento do vídeo, como o Antônio Lima, o Castro, a Sandra Cabral, o Auriclésio Macedo, o Elano Forlan, o Antônio José Loyola, o Paulo Roberto Nobre, Paulo Regis Porfírio, Wagner Viana e o programa Poder e Cidadania. Um abraço especial também para quem já entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470, como o Sargento Michel Mendonça. Ele pede que mande um abraço para o Major Brasil, que diz que todo dia assiste ao nosso programa. Bom dia, Major Brasil. Bom dia também para o Rodrigues de Itapipoca, o Francisco Ludberto, o André Ramos. Um grande abraço para vocês, assim como o João Lima, que acabou de entrar aqui. E já na timeline do nosso Facebook, o Auriclésio Macedo, o Dr. Paulo Nobre, mandando um bom dia para nós, o Cristiano Jasme e o Valíris Avelino. Bom dia, Newton, tudo bem com você? Esteja bem, precisamos de você. Mas pelo tom da voz, parece que já está bastante melhor, né? Graças a Deus, graças a Deus. Pois é, hoje estamos aqui um pouco diferente, num cenário diferente para quem está no Facebook, porque eu vim aqui acompanhando, tirei uma folga, vim acompanhando a minha mãe, vim deixar aqui na casa. Hoje já estou de volta à noite, se Deus quiser, já estarei no Sobral. E eu quero iniciar o nosso querido, mandando bom dia para o servidor público, né, que é uma classe que realmente tem deixado a desejar, embora tenha muita gente boa, né, e tem melhorado, né, porque os concursos e também a forma de administração tem melhorado também até na avaliação, precisa melhorar bastante ainda para prestar o serviço que a sociedade brasileira precisa. Mas há uma vasta gama de servidores, como você disse, aí, o pessoal dos bombeiros, né? Você citou pessoalmente aí o Coronel Holanda, né? Bom dia, Ricardo Gomes, dando conta de que já estamos conectados com a Paraíso FM, com o poderoso som da Paraíso FM. Assis Nascimento, aí daqui a pouco retoma, um grande campeão de audiência, o seu fiel escudeiro, Ricardo Gomes. Um grande abraço para vocês, com saudade. À noite estaremos por aí. Los hermanos estão fritos. Abre o olho, Brasil. Já é o doutor Paulo Roberto alertando sobre as eleições na Argentina, que detonaram o Macri, né? O Ronilson Evangelista mandando um bom dia para nós também. Pois bem, dito isso, né? Um abraço aos nossos servidores públicos. Hoje é o seu dia, tem que bastante comemorar. Eu quero iniciar por uma capa do Jornal o Povo de ontem, de domingo. Aliás, 2 erros grosseiros na capa, né? Como é que o Jornal o Povo faz um negócio desse? O jornal tem 2 erros. Um na política e outro no futebol, né? Primeiro começou assim, Brasil de Bolsonaro. 1 ano depois da eleição. Até aí tudo bem. Aí quando vai escrever, diz, políticos e especialistas discutem como foi o primeiro ano do mandato. Não tem ainda um ano de mandato, né? O Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro deste ano. Então, só no dia 1º de janeiro do próximo é que vai completar 1 ano de mandato. Então, uma coisa que esquisita, né? Aí diz ainda, esportes, Ceará e Fortaleza buscam empate com Vasco e Cruzeiro. O jornal de domingo. Os jogos aconteceram no sábado. O Ceará jogou no sábado à tarde e o Fortaleza à noite. Ambos empataram, né? Eu acho que já tinha o resultado. A palavra buscam, sei lá, conseguir já seria coisa ruim, né?
Mas Ceará e Fortaleza buscam empate com Vasco e Cruzeiro, é também um erro clamoroso do jornal O Povo. Muito bem, a matéria sobre os 10 meses e não um ano de mandato do Jair Bolsonaro foi escrito por Henrique Araújo. Aí vocês já sabem como é que vai ser, né? Bom dia para o André Lima Ramos, dando bom dia para mim, para o Vicente, para o Newton e todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia para o José Basílio também, que está mandando um abraço também para nós, né? Mas vamos lá, o que é que diz algumas coisas que eu vi aqui do Henrique Araújo, né? O presidente, olha como é que ele vai escrever, né? O presidente se elegeu como prioridade um estilo de gestão confrontadora de amigos e inimigos reais ou imaginários, internos e externos. Isso é a frase de um analista. Parece que esse estilo vai até 2022. Acho que vai também. Aí ele diz, se a beligerância o fez desgastar-se, a avaliação positiva... Só testando, o áudio está ok aí, meu querido Nilton? Então, ótimo. Se a beligerância o fez desgastar-se, a avaliação positiva do PClista derreteu na etapa inicial, aí ele esquece de dizer que já está havendo uma estabilização e houve um aumento na popularidade, embora dentro mais de erro, mas jamais vai dizer, né? À frente. Secundado, aí vai dizer mais, secundado pelo chamado gabinete do ódio, chamado por quem? Né? Composto por auxiliares que ditam a linha ideológica palaciana. Aí vai lá, o presidente, até então acuado, partiu para o ataque. De onde é? Baseado em quê? Que o jornalista Henrique Araújo disse que o Bolsonaro estava acuado. Quando foi que você viu o Bolsonaro acuado? Aí resolveu partir para o ataque. O Bolsonaro sempre esteve na ofensiva, no ataque. Aliás, o texto vem dizendo isso. O texto diz que a beligerância vai continuar até 2022. O texto diz que quando ele assumiu, ele tinha duas opções. Ou tentar contemporizar, conciliar, ou dobrar a aposta da polarização. Aí o texto diz que ele resolveu apostar. Então, se ele resolveu apostar polarização, não poderia jamais estar acuado. Então, Henrique, de onde tu tirou que o Bolsonaro estava acuado? E por estar acuado, partiu para o ataque. Para frente. Com a finalidade de comprometer... Aí, o ataque que ele diz. Vetou editais para o público LGBT. Cancelou publicidades oficiais alusivas à diversidade e tomou medidas com a finalidade de comprometer as receitas da imprensa. Olha, o objetivo que o Bolsonaro tomou é assim, o serviço público não estaria mais obrigado, e é uma economia para os cofres públicos, de anunciar seus editais de licitação na imprensa. E que as empresas, medida boa para as empresas, não estariam obrigadas a publicar os seus balanços na imprensa. Poderiam publicar nas redes sociais. Se a imprensa brasileira depende do governo para esses editais, é péssimo. Porque viraria uma imprensa oficial, chapa branca. É bom para a imprensa brasileira que ela não dependa de recursos públicos, que não dependa de recursos de governo. Então, é só uma outra forma de ver. Aí, comprometer-se a receita da imprensa de quem se tornou inimigo figadal, atacando-a sistematicamente. Será que a imprensa, como faz aqui o jornalista, também não ataca sistematicamente? Vamos lá. Além disso, olha o que ele vai dizer. Fez acenos insistentes ao público evangélico, crucial para sua vitória. A pretexto de agradá-los, disse que estava na hora de o STF ter um ministro neopentecostal. Essa conclusão é do Henrique Araújo. Bolsonaro jamais usou essa expressão, que, aliás, é uma expressão dentro da igreja. Eu acho que o Henrique talvez nem saiba o que seja neopentecostal. Dentro das igrejas evangélicas tem umas denominações. Aliás, dentro da igreja católica há também os pentecostais. Pentecostais, por exemplo, a igreja batista não é pentecostal. Ela não tem ênfase no falar por línguas. Pentecostal é aquela que remete ao evento de Pentecostes, lá nos Atos dos Apóstolos, em que os
apóstolos começaram a falar em línguas. E alguns que passavam por ali imaginavam que eles estavam bêbados. E disseram, olha, vocês estão bêbados. Aí Pedro disse, são 9 horas da manhã. Você acha que tem alguém bêbado aqui? Era o fogo do Espírito Santo que havia descido sobre cada um deles e começaram a falar em línguas. Então, algumas igrejas dão ênfase ao pentecostal. A própria Igreja Católica, a comunidade Shalom, se eu não me engano, né, dá muita ênfase em falar em línguas, no batismo do fogo do Espírito Santo. Me perdoe, a renovação carismática. Muito obrigado pela ajuda. A renovação carismática é muito pentecostal, ou neopentecostal, se quer dizer. Então, as igrejas que dão ênfase ao falar em línguas, a Igreja Batista, por exemplo, a Assembleia de Deus, são denominações no evangelismo que não são pentecostais. Elas não negam falar em línguas, mas não dão ênfase. Então, aquelas que dão ênfase em que o apóstolo começa a falar em línguas, o pastor, né? Então, são as pentecostais. E a renovação carismática na Igreja Católica tem essa ênfase, tem esse carisma, né, de falar em línguas, de curas pelo Espírito Santo. As neopentecostais são aquelas mais radicalizadas nisso. A Igreja Universal é uma delas. O que o presidente Bolsonaro falou foi que merecia um ministro terrivelmente evangélico. O terrivelmente evangélico pode ser não pentecostal, pode ser pentecostal, ou até mesmo neopentecostal. Mas o senhor Henrique Araújo desceu para um neopentecostal. O que o Bolsonaro disse, repito, disse, é muito conhecido, né, porque o jornalista conhece isso, que está na hora do STF ter um ministro terrivelmente evangélico. Essa foi a expressão. Aí o cara coloca neopentecostal. Aí, na matéria toda, são 2 páginas de matéria, né? Aí ele pega um deputado da oposição, que é o Edivan, para meter o cacete no Bolsonaro. E não tem ninguém para fazer um contraponto e dizer que o Bolsonaro é bom. Quando vai falar de aliados de Bolsonaro, aliados de Bolsonaro estão em pé de guerra no Ceará. Um ano depois. E tá. É outra coisa. Mas cadê um cara... Aí lá no finalzinho da matéria, vai falar o Heitor Freire falando das coisas boas do Bolsonaro. Esse do outro, não. O outro teve um destaque visual. Ele diz assim, do Edilvan, um destaque do Edilvan. Bolsonaro é um retrocesso. Acho que perde o Brasil e perde o Nordeste, não apenas o Ceará. Não tem. Você procura um outro para fazer o contraponto? Não tem. É só o Edivan. E olha o que é que o Edivan vai dizer. Para o parlamentar, perde o Brasil, perde o Nordeste, não apenas o Ceará. Desde que foi eleito, Bolsonaro tem mantido relação de beligerância com os gestores dos 9 estados. Vou te lembrar só uma coisinha, Edilvan, para tu deixar de ser mentiroso. Assim que Bolsonaro foi eleito e assumiu o governador Camilo Santana, estourou no Ceará a guerra das facções contra o Estado. Camilo Santana, em boa hora, pediu apoio a Bolsonaro. De imediato, o governo não tergiversou, o governo não atrasou, o governo federal não fez corpo mole. De imediato estavam aqui no outro dia a Força Nacional. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já ficaram à disposição de imediato, tendo em vista a gravidade. Se fosse um governo beligerante contra os governadores do Nordeste, principalmente um, que é do PT, oposição total ao seu governo, Bolsonaro teria várias condições burocráticas de atrasar o apoio. Mas não, de imediato, ministro Moro recém-assumido, recém-empossado, sem conhecer ainda bem como é que funcionaria a estrutura no executivo, conseguiu dar apoio imediato, exitoso, e foi crucial para que o Estado do Ceará enfrentasse e vencesse essa batalha contra um crime organizado das facções no Ceará. Então, senhor deputado,
É isso que o senhor chama de beligerância contra os governos do Nordeste? Há uma disputa política no discurso. Mas qual Estado nordestino, por acaso, por exemplo, tenha sido colocado de lado ou não teve alguma coisa atendida publicamente? Ele diz, cadê o Edilvan? O que ele diz mais aqui? Aí ele diz que também, ainda segundo o Edilvan, a chegada de Bolsonaro ao poder significou um golpe para os direitos humanos. Quais? E a educação pública. O que é que pôde até agora a educação pública? O que é que sofreu a educação pública? O que é que sofreu os direitos humanos? Aí ele fala sobre as razões que levaram à vitória. Os caras não... É muita falta de... né? Como é que um cara desse é da educação, né? Sobre as razões que levaram à vitória de Bolsonaro nas urnas em 2018, o deputado avalia que o resultado se deve mais a uma revolta contra o PT do que a uma vitória do então candidato. E eu pergunto, se não se deve ao talento, digamos, do Bolsonaro, e sim contra o PT, por que que o candidato do seu Edilvan ficou em terceiro lugar? Por que que não foi o Ciro Gomes em segundo lugar e venceu o Bolsonaro, por exemplo? O PT ficou em segundo lugar, passou para o segundo turno. O Ciro ficou distante. Então, se era uma coisa contra o PT, certamente o PT não estaria no segundo turno. Então, reconhecer um pouco de humildade para reconhecer as derrotas e a vitória dos adversários. Né? Nesse caso, está claro que tinha o sentimento anti-PT, mas tinha também o mérito do candidato. Havia 8 candidatos, todos eles com mais tempo, quase todos eles com mais tempo, mais dinheiro e estrutura partidária do que Bolsonaro. Por que Bolsonaro é que foi o símbolo antipetista? Por que não Ciro? Por que não Alckmin? Por que não Amoedo? Por que não o outro lá, o do MDB? Todos eles riquíssimos. Campanhas riquíssimas. Campanhas com bastante tempo de televisão, com exceção do Amoedo. E elegeram o Bolsonaro, né? A vitória, o que ele vai dizer? A vitória foi dos votos brancos, nulos e antipetistas. Que é isso, rapaz? A vitória foi dos votos brancos, nulos e antipetistas. Aí ele vai dizer, mas tem que respeitar a vontade da maioria. Como é que se respeita a vitória de brancos e nulos? Como assim? Votos brancos não é vontade de ninguém. Não votou em ninguém. Nulo, o voto não foi contado. É muito doido, né? Nem para raciocinar um pouco o cara... Aí ele faz uma lista, deixa eu dar um bom dia aqui antes, viu? O TT Santos, o Gilardi Alves, Catarina Soares. Não some aqui. Catarina Soares, Gilardi Alves. Estou falando só em quem deu bom dia. Quem está aqui na timeline não tem o que é muita gente. Edmar Cordeiro, o Carlos Henrique Fernandes, bom dia, Luciano, Nildo Mourão, boa semana de trabalho. Não adianta o Jornal Povo, mas parece o Právida. Francisco Facó, Carlos Luciano, bom dia. O STF sabe tudo fazer, não sabe o povo que não tem aquele poder. Paulo Roberto, Moro queria fazer um polo de segurança em Maracanãú e esnobaram. Olha aí. Não é bem um polo de segurança, tá? É um projeto piloto, né? E elegeu 5 cidades, cada uma em cada região, e o Ceará foi escolhido. E o governo do seu Edilvan, e ainda tem beligerância, né? Peraí, foi boa essa citação. Primeiro, quando o Estado precisou, de imediato o governo Bolsonaro atendeu. E, na sequência, foi montado aqui um projeto piloto para ver a nova forma de combate à violência e escolheu o Ceará, Maracanãú. E aí sim, poderia-se dizer, houve beligerância do governo do Estado em relação ao governo federal e por isso perdeu recursos. Olha só, o governo federal ofereceu recursos. Vamos botar bastante recurso aqui na cidade de Maracanãú e vamos fazer aqui um teste, um laboratório. O projeto piloto é esse, é um laboratório. Aí o Camilo fez forfé, lamentavelmente, o secretário que eu sempre elogiei, o secretário André Costa, admiro a sua atuação, gosto dele, mas pisou na bola.
Agora, foi ele mesmo ou foi políticos? Questões políticas, porque Maracanaú é uma cidade governada por oposição. Isso, secretário Edilvan, aprenda. Isso é que é colocar os interesses políticos acima dos interesses da comunidade. Bolsonaro não colocou quando apoiou o Camilo no combate às facções. Nós todos somos gratos. No trabalho onde eu estava lá, todo dia tinha uma viatura da Força Nacional, protegendo os bens públicos. Aí vem o Moro e diz, vamos colocar uma cidade do Ceará, que é uma das mais violentas do Brasil. Questões técnicas, não era para agradar Camilo, não. Questões técnicas, números. Maracanaú está entre as cidades mais violentas. O que faz o governo do Ceará, que deveria ter soltado fogos, deveria ter agradecido, diz, não. Como é que é isso mesmo? Por que Maracanaú? Resultado, foi para Pernambuco. Perdemos para Pernambuco. Então, isso daí é que é beligerância, seu Edilvan. Ao contrário, não é não? Muito bem. Aí o nosso querido Henrique vai dizer o que é que o governo Bolsonaro fez. O que é que ele vai citar? Recuperação da facada, mas são fatos, né? Indicação de Sérgio Moro, formação do Ministério, extinção do MINC. Ele coloca assim, extinção do MINC, extinção de vários ministérios. Ele pega o MINC para dizer esse cara é contra a cultura, né? Como parte da reforma administrativa, o presidente Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura. Ora, a cultura e vários outros. Fez uma reforma ministerial. Diminuiu o número de ministérios, que era da sua plataforma de campanha, sua promessa. A demissão de Gustavo Bebiano, escândalo das laranjas. O Jornal Povo fez uma matéria, eu acho até que antes, da Folha de São Paulo, e descobriu candidaturas laranjas aqui no Ceará. É possível até que tivesse no PSL, mas como o PSL era nanico, não tinha dinheiro, não tem relevância essas laranjas. Teve relevância porque é o partido do presidente. O Jornal Povo esqueceu a seu próprio furo de reportagem, o seu próprio trabalho de reportagem, que descobriu várias laranjas, para dizer que laranja é apenas do PSL, porque a Folha de São Paulo fez isso. Pode pesquisar, Jornal Povo, laranjas, que você vai encontrar. Pacote anticrime do Moro, lançamento. Decreto facilita posse de armas, era propaganda de campanha. Bate-boca com Rodrigo Maia. Olha o que o Jornal Povo traz como relevância. Atritos com o núcleo militar. Visita aos Estados Unidos. Aí o caso Queiroz, hoje está aí em pauta, né? Desastres ambientais, queimadas na Amazônia e óleo no Nordeste são alguns dos problemas que Bolsonaro enfrentou na esfera ambiental. Nos dois casos, o presidente tratou de politizar o debate, acusando entidades não governamentais. O presidente chegou a culpar a ONG Greenpeace por derramar óleo nas praias do Nordeste. Mentira! Mentira! Perguntado sobre o caso, primeiro, foi o Salles, que disse, olha, que coincidência. Quando do derramamento do óleo, o navio do Greenpeace estava lá no local. E não conseguiu também verificar o que houve ali um derramamento e nada fez para ajudar. O que o Greenpeace faz é protestar, mas ajudar mesmo, nada. E quando o Bolsonaro perguntar, ele diz, olha, o Greenpeace só faz atrapalhar. Me mostra, Henrique Araújo, quando uma declaração do Bolsonaro dizendo que foi o Greenpeace que derramou o óleo. Aliás, o Bolsonaro teve cuidado de dizer, olha, o óleo não é nosso, o óleo é da Venezuela, mas não se pode dizer que foi a Venezuela. Agora, a Marinha que está dizendo, olha, o óleo foi detectado, é da Venezuela mesmo. E tem 11 países aos quais o governo brasileiro solicitou informação. 30 navios pertencentes a 11 países estão no radar da Marinha de possível causador, talvez um derramamento em um navio-tanque disso daí. Aí o discurso da ONU, a participação de Bolsonaro, foi o momento em que o presidente sintetizou o seu ideário, no qual se destaca o combate ao comunismo, ao seu núcleo ideológico, chama de globalismo,
Nele, o presidente atacou as esquerdas e voltou a defender uma agenda liberal para o Brasil. É o resumo que ele faz do discurso do presidente. Atacou a França, também, esqueceu de dizer, né? E 15, aprovação da reforma e, por fim, a briga do PSL. E eu vi aqui, eu tinha até clipado, viu, Nilton? Não sei, teve um cara aqui que fez também. Eu acho até que nos ouvintes nossos, né? Tinha lá, o cara fez um resuminho, disse, olha, se quer um resumo aqui dos 10, e eu achei engraçado, porque era um meme, né? Diz, pronto, está aqui uma resposta ao Henrique Araújo. Mas acho que eu não consegui encontrar, estava dentro do grupo dos daqui, encontrei. 10 meses de Bolsonaro. Você viu os 10 meses do Henrique. Agora os 10 meses aqui do... O cara diz, queda do número de homicídios e estupros. O Henrique não falou sobre isso, né? Reforma da Previdência aprovada, falou o Henrique. Mais de 770 mil empregos formais. O Henrique não falou disso, né? Menor taxa de juros da história. O Henrique não falou disso. Apreensão recorde de drogas. Também não passou no radar do Henrique. Inflação mais baixa dos últimos 20 anos. Teve até deflação. Henrique passou ao largo. Recorde histórico do Ibovespa, a Bolsa de Valores. Recorde por cima de recorde. Passou dos 107 mil pontos. Acordo de Alcântara também passou. Acordos internacionais sem viés ideológico. E esquece a reforma da Previdência. E nesse momento assim de tumultos na América Latina, Lula tentou a reforma da Previdência, o máximo que ele fez foi atacar o servidor público. O Lula defendeu que tivesse uma idade mínima na reforma da Previdência. Não conseguiu. Com todo o seu apoio, com toda a habilidade política, né, com todo o seu carisma, Lula não conseguiu. Dilma não conseguiu. Temer, o Janot não deixou. Aí vem o Bolsonaro, que dizem que é um tosco, que não sabe fazer política, que não tem manejo, não tem traquejo, não tem habilidade. E o cara faz uma reforma muito mais aguda de todas elas. Consegue aquilo que nenhum dos outros conseguiu, sem que houvesse manifestação nas ruas. Toda a vida que o Lula tentou, manifestações. Dilma tentou, black bloc, os cambal. E vem esse cara que dizem que é um abestado e se mostra um gênio da política. Porque ele fica aqui nesse blá, 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 nessas discussões bestas, e todo mundo achando que ele é um tosco por causa disso, enquanto isso as reformas passam. Ele chama a atenção por uma coisa superficial e as coisas profundas estão sendo aprovadas no Congresso. Outra coisa que o senhor Henrique Araújo esqueceu, importantíssimo, que é o MP da liberdade econômica. O Brasil é considerado o pior país, um dos piores índices para abertura de empresa. É um país que não estimula o empreendedorismo, que é a salvação de qualquer nação. Empreender, empresas, elas que fazem a riqueza de uma nação, não é o Estado. O Estado só é rico se as empresas tiverem muitas empresas ricas, prósperas, que dêem emprego para a população. É sim, nós podemos pagar os impostos e sustentar o Estado, que em troca tem que dar os serviços essenciais. Então, é esse bocó que falam que está conseguindo tudo isso daí. Em 5 anos, está uma matéria hoje do Estadão. Em 5 anos, o país paga a menor dívida. Deixa eu ver aqui como é que é exatamente a manchete do Estadão. Queda dos juros alivia contas públicas. Despesa do governo com encargo da dívida cai ao menor patamar em 5 anos. 5 anos. Então, é óbvio que tudo isso aí são... quem mais aqui? As empresas, o mercado financeiro já está mudando. Já está dizendo que nós teremos um futuro melhor, um cenário melhor. Tá aqui, deixa eu ver aqui, estava no antagonista essa matéria, eu clipei. Só que eu vim aqui para Aracaju, enchi de foto aqui a minha clipagem. Mas mudança no humor. Banco Itaú, os bancos todos aí, já percebendo que, e dizendo o seguinte, a reforma não é investidores,
Isso é a matéria do Money Times. Investidores estão maravilhados com a reforma da Previdência. Risco Brasil tem a maior queda desde 2004. Então, os indicadores, a reforma, só a reforma da Previdência, não garante o desenvolvimento do país, a retomada do desenvolvimento. Evita a falência. O Brasil estava indo para a bancarrota, para a falência. A reforma da Previdência evita essa falência. Então, dá condições para você, como fosse uma empresa, de você retomar e começar a prosperar. Precisa, obviamente, de duas outras grandes reformas, a reforma tributária e a reforma um reformar, né, do Pacto Federativo, para dar mais justeza na distribuição. O Brasil hoje ainda é muito desigual. Sul, Sudeste, tem mais poderes e leva mais grana do que os estados que mais precisam. Isso aí tem que ser superado. Isso aí tem que ser encarado. Deixa eu dar um bom dia. O Wagner Viana. Luciano, bom dia. Para tentar amenizar um pouco essa desinformação da grande imprensa, poderia fazer um rol das realizações e das boas iniciativas do governo Bolsonaro, que são muitas. Eu disse aqui um resumo, né? Meu querido Osmar Mesquita, meu primo, bom dia. Bom dia, Alberto Gugel. Aqui, Nilton Mourão falando aqui. Aqui também no Facebook. A Sandra Cabral, bom dia, Luciano. Uma excelente semana. Bom dia, Nilton. Você queria falar alguma coisa aí?
É isso aí. Tá aqui, manchete do Estadão. Cenário mais otimista faz o mercado rever projeções na economia. Com aumento do crédito e de vagas de trabalho, bancos alteram estimativas do PIB. Olha só. Que a gente só ouvia falar assim, diminui a projeção, diminui a projeção. E assim, diminui a projeção em relação ao que o Temer tinha projetado, né? O orçamento foi lá de trás. O aumento de postos formais de trabalho, a alta na concessão de crédito e sinais positivos em setores como a construção civil estão mudando o humor dos economistas. Apesar da desaceleração da atividade global e das incertezas que ainda rondam o cenário doméstico, a melhora de indicadores importantes mostra que o crescimento econômico vem ganhando tração, ainda que lentamente. Com o mercado mais otimista, bancos começaram a rever para cima suas projeções do PIB, como o Itaú. Também no começo desse ano, o Safra também colocou isso daí. Então, o que a gente está vendo, assim, projeções interessantes sobre a economia, que Deus queira tenha uma retomada, apesar das ameaças externas. Ninguém sabe como vai ser agora na Argentina com esse cara que se elegeu. Se bem que ele já começou... Eu estou tentando falar um pouco mais assim, porque no Facebook estão reclamando aqui, sabe? Não estou ouvindo. É porque no Facebook só vai me ouvir, não ouve o som que vem de lá. Mas é uma que pode fazer em relação a isso, tá? Mas, deixa eu dar um bom dia para Fábia Karenina, lá de Sobral, o João Lima, de Aracati, o Edmar Cordeiro, estava reclamando que não tem o som, talvez seja o som lá do Newton, né? No site do Facebook. Aliás, Nilton, tem uma opção que a gente faz um convite. Eu nem me toquei nisso. A gente convida no Facebook e aparece. Na próxima a gente tenta, viu? Paulo Roberto Soares, um ano da maior vitória de todos os tempos, eleição do presidente Bolsonaro. Helena Martins, minha querida, bom dia. Estamos aqui em Aracaju. Jesus Alves, bom dia também. Marcos Gilda e o Wellington Pereira, que sempre retransmite o nosso programa na sua web rádio interativo de Metro de Maranguape, né? Bom dia também para a Frânia Epifânio, lá de Sobral, e o nosso querido Charles Robson Brandão. Um grande abraço para você, a gente estava falando dele aqui, né? Eu vi um negócio super estranho, e não posso deixar de falar, Newton, sobre Sobral, sobre essa onda de estupros que tem acometido a cidade de Sobral, e que as autoridades parece que estão brincando com isso, não estão dando a importância que o assunto merece. Eu estou falando disso porque está no jornal sobralpost.com, uma matéria sobre o aumento, aí tem lá um tópico, fake news do secretário. Eu vou só ler e depois eu quero comentar. O titular da Secretaria da Educação de Sobral, Herbert Lima, foi às redes sociais tentar negar o caso do estupro sofrido pelo garoto do Sumaré, que é um bairro pobre lá de Sobral. Segundo ele, é fake news. Olha o que o secretário vai dizer. É fake news, pois o laudo teria dado negativo para violência sexual. Omitiu que o laudo foi realizado mais de um mês depois do ocorrido, o que teria prejudicado a precisão do exame. Não teria sido conclusivo para a violência sexual. Ao mesmo tempo, ele informa que o servidor acusado foi afastado. Se era inocente, por que foi afastado? Aí como é que o secretário está politizando um caso de extrema gravidade, a que ele não deu importância, sobre a qual ele não tomou nenhuma atitude, a não ser essa de que afastou o servidor. Ele diz, hoje pela manhã, foi publicada uma notícia falsa neste blog que faz oposição política à atual gestão de Sobral. Essa denúncia é antiga, é falsa porque é antiga, secretário. E foi realizado todo o encaminhamento para a delegacia da Polícia Civil. Então não é fake news, secretário. Conselho tutelar e instaurar o processo administrativo disciplinar. O secretário se desmente. Como é que um cara desse é secretário de Educação? Ele diz que é fake news, não existe isso. E, ao mesmo tempo, diz que essa notícia que ele chama de fake news provocou as seguintes consequências. O caso encaminhado para a Polícia Civil, encaminhado ao Conselho Tutelar e aberto um processo administrativo disciplinar.
Aí ele diz, o exame realizado pelo Instituto Médico Legal, IML, deu negativo para violência sexual. Aí diz, o servidor foi afastado. Senhor secretário, se o senhor acredita mesmo que este laudo é conclusivo, que a criança está mentindo, que a dor da criança não é verdadeira, por que o senhor foi afastar o servidor? Por que ele não está lá na escola, inocentado, com um atestado de inocência? Senhor secretário, a dor dessa criança é uma dor incrível. Essa criança, segundo as palavras dela, e aqui eu faço minhas palavras da conselheira Jaqueline Barbosa, ela foi no ponto. Querem silenciar as crianças. Querem dizer que as crianças estão mentindo, estão inventando, tentam desacreditar a vítima. E quando fazem isso, é óbvio que se colocam ao lado dos algozes, ao lado dos agressores, ao lado dos bandidos, ao lado dos estupradores. Foi isso que o senhor fez, senhor secretário. A criança, diz ela, foi violentada sexualmente, foi estuprada repetidamente, com uma arma apontada contra ela, com ameaças. O garoto hoje não tem o controle do esfíncter anal. Ele não tem controle sobre as fezes, faz o cocô sem sentir, no dizer da avó. Está lá a entrevista doída, não se sensibilize com a dor expressada pela avó, que está com esse drama lá. A criança faz cocô de repente, na hora que os intestinos aqui comandam, na hora que querem botar para fora, bota, ele não tem controle. Todo mundo sabe do que é que eu estou falando. Você tem uma dor de barriga, você controla até chegar ao banheiro. A criança não tem esse controle. A criança tem 10 anos, foi estuprada quando tinha 9 anos. O secretário não demonstrou a menor empatia com o aluno dele. Ele é secretário da Educação. Mais recentemente, houve um estupro de uma garota de 3 anos dentro de uma creche. Da mesma forma, a diretora estava tentando desacreditar, como se a criança tivesse inventado. A diretora teve o desplante de dizer que naquele dia, porque a criança disse que a violência contra ela, eu tenho que usar os termos para vocês se chocarem mesmo, que ele passou o dedo na genitália e beijou a genitália de uma criança de 3 anos. 3 anos. E a criança disse, era um homem, na escola só tinha 3 homens, segundo a diretora. E a criança disse que foi no parquinho. Aí vem a diretora, numa reunião de pais e alunos, eu tenho o áudio, dizendo que naquele dia não houve atividade no parque. E está na agenda da criança, assinado pela professora Solange. Brincamos bastante no parque. Alguém está mentindo. E essa mentira é para atacar a criança e proteger o acusador, o agressor, que continuavam, apesar da denúncia da criança e dos pais, né? E o caso já na delegacia, e o caso já no IML, que detectou lesão nas partes íntimas da criança. Mesmo assim, a diretora não os afastou. A diretora tinha que até chamar os 3 e dizer, não tenho nada contra vocês, mas eu tenho que dar uma resposta à sociedade. Há aqui uma denúncia, então vocês vão ser afastados temporariamente até que o caso se esclareça. Era o mínimo que a diretora poderia fazer. Era o mínimo que este secretário poderia ter feito. Eu estou citando 2 casos, porque são os 2 casos que estão lá no Jornal Sobral Post, mas já se sabe de vários outros casos que nem notificados foram. E o secretário toma essa atitude. Você estava vendo essas quantidades, essa repetida, recorrente violência sexual contra as crianças de Sobral? Que medidas o secretário toma? Ele fica do lado do agressor. Ele estimula a repetição dessa monstruosidade quando ele não toma uma atitude mais séria. Ainda vem dizer que é fake news. Porque o blog é de oposição.
A mídia toda de Sobral repercutiu isso. É porque o bloco é de oposição. E ainda tem alguns vagabundos na imprensa de Sobral que reclamam. Esses mesmos vagabundos que se dizem radialistas atacam ferozmente, digamos assim, quem é de oposição, são os defensores da prefeitura. Aí, no caso grave como eles são garantistas. Não, vamos aguardar o final das investigações. E qualquer da cá, eles ficam acusando os outros sem ter prova nenhuma, sem nada. Fica dizendo, houve isso, houve aquilo. Mas no caso desses, numa gravidade tamanha como essa, contra as crianças indefesas, eles se postam do lado da prefeitura, como se aquela denúncia fosse algo contra a prefeitura. E acaba sendo. Porque ocorreu dentro do estabelecimento. E eu vi um imbecil dizendo, quantos casos não ocorrem no meio familiar e não se fala? Talvez porque seja mais difícil de chegar. Mas se houver, é óbvio que são monstros também dentro de casa. Agora, porque tem casos na família, não se deve cobrar que não aconteça na escola. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vi energúmenos, bandidos, travestidos de radialistas, dizendo essas atrocidades para defender o chefe, para puxar o saco do prefeito ou do secretário. Tem nada a ver contra a administração. E se cobra, sim, da administração. Porque ocorreu no ambiente escolar, num ambiente que deveria ser de proteção. As escolas hoje viraram zona de risco das crianças. Os pais estão inquietos. O prefeito tem que vir a público, dar uma satisfação, o secretário. Aí vem com essa irresponsabilidade nas redes sociais, dizer que é fake news. Tenha mais vergonha, secretário. Assuma as suas responsabilidades. Porque é muito fácil festejar quando a nota é alta, quando o IDEB é bom, E na hora que tem uma notícia ruim, que isso é péssimo. E não é culpa da prefeitura, nem do secretário. A culpa é a omissão. Aí sim, eu os culpabilizo. Eu acuso vocês de não tomarem medidas preventivas ou medidas concretas depois de sabida a denúncia, até para desestimular. A forma como vocês estão fazendo, vocês estão estimulando que crianças sejam cada vez mais estupradas dentro das escolas de Sobral. E assim, é bem claro, o garoto de 9 anos foi estuprado repetidas vezes dentro da sala de aula da escola José Parente Prado. A garota de 3 anos foi estuprada na creche Tereza Ponte Aragão, lá no Grajaú. Dentro do ambiente que deveria dar proteção. Hoje os pais estão inquietos. Hoje os pais não sabem se os seus filhos não estão sendo tocados, agredidos dentro das escolas Newton. Um absurdo. Não ouvir a vítima, né? Um mês depois do ocorrido, né?
Você levantou um outro aspecto, eu nem tinha me tocado, né? Como é que a prefeitura está escolhendo essas pessoas? Quem são? Até, olha, porque lá na creche, segundo a própria diretora, havia 3 homens só. Então, se foi um homem, né, que agrediu a criança, era um faxineiro, serviços gerais, um vigilante e um rapaz da secretaria. Então, é bom que se leve em conta que todas essas profissões que estão em contato com as crianças, que se redobre o cuidado quando for recrutar essas pessoas, para evitar que monstros sejam contratados e se aproveitem desta condição de proximidade com as crianças para praticar suas atrocidades. E o seu secretário deve de imediato tomar atitudes e ser mais sério, porque o senhor não foi sério, o seu secretário. Pode me processar se o senhor quiser, que eu vou demonstrar. Faltou seriedade. O senhor foi omisso como gestor e faltou seriedade ao escrever nas redes sociais que a notícia era um fake news. O senhor desinformou a sociedade, a quem o senhor deve esclarecimentos. O senhor devia esclarecer. O senhor devia jogar areia nos olhos da sociedade. Em vez de esclarecer e dizer o que aconteceu de fato, o senhor está colocando dúvida. Ao fim das contas, a vítima é que vai ser a culpada. O senhor está colocando culpa na vítima, na criança de 9 anos que foi estuprada e que tem sequelas físicas, biológicas e emocionais. O senhor não sente nenhuma pequena empatia pela dor dos outros. E deveria ter, no mínimo, porque é um aluno da rede pública de Sobral. É um psicopata nesse aspecto. Se você não consegue ter sensibilidade para sentir a dor do outro, numa situação limite, extrema, como essa, só pode ser psicopatia, só pode ser uma doença. E se é assim, o senhor não tem condições de ser secretário de qualquer pasta, muito menos da educação, que é uma pasta que exige sensibilidade. Bom dia para a Karina Menezes, o Charles Robson, que Deus... Indignação total, qualquer um, Newton. E vem dizer que é politicagem, vem dizer que é politicagem. Seja mais sério, seu secretário. O senhor é um secretário de uma cidade como Sobral. O senhor deve explicações. Não fazer esse tipo de molecagem. Bom dia para o Antônio Luiz Tonhão. Um grande abraço, garoto. A Leila Albuquerque, uma vergonha, lamentável. A Roseli Mesquita acabou de entrar. O Aristeu Henrique. O Auriclésio Macedo mandando bom dia. O André Lima, bom dia. A Roseli, bom dia, Luciano. Os que endossam a apatia do secretário de Educação de Sobral com a dor das crianças estupradas e de seus pais, com certeza, ou não são pais, ou são cegos pelo interesse próprio. Lamentável. É isso, Roseli. José Basílio, Luciano, é necessário uma correção na transmissão. Está saindo sempre do ar. Eu não sei, cara, se é o Facebook da rádio que tu está falando. Mas estamos aqui. 6 horas, meu querido Nilton. 6 horas e 58 minutos. Olhando aqui para o mar da praia de Atalaia, está na hora de desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e a Paraíso FM de Sobral. Um grande abraço, Newton. Retoma lá na Paraíso o grande comunicador Assis Nascimento com o Ricardo Gomes e aí o Saldanha com o grande Carioquinha. A todos, muito obrigado pela audiência. Um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus.